Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Que bom que você pode estar compartilhando a palavra de Deus nesse momento conosco. Estamos aqui ministrando pelo Instagram. Hoje não temos o culto presencial, que volta no próximo domingo. Próximo domingo vamos celebrar a ceia do Senhor. Vamos estar celebrando mais um momento em que a gente relembra o sacrifício de Jesus na cruz por cada um de nós. Se você tem algum pedido de oração e você deseja coloque aí no Instagram, que a gente vai, ao final desta mensagem, estar orando pelas suas necessidades, orando pelas suas petições. Vai ser uma bênção para a nossa vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco através da sua palavra. Eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar hoje mais uma vez com os seus ensinamentos, né? Boa noite a irmã Roseli, boa noite a Marília, boa noite a irmã Rosângela, que entraram já neste momento. E vamos começar orando, vamos começar agradecendo a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia com saúde, por mais um dia com a sua provisão e com a sua proteção. Mesmo que o mundo queira dizer que nós estamos com problemas, nós sabemos que Deus tem o controle de tudo, está nos abençoando a cada momento. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por esse dia, te damos graças, Senhor, porque Tu tens sido o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas horas de angústia. E nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que Tu tens feito, por tudo que Tu já fez e por tudo que Tu ainda farás, porque nós sabemos que Tu tens o melhor para nós. Abençoa cada pessoa que vai entrar para assistir essa pregação, cada pessoa seja tocada pelo Teu Espírito Santo, cada pessoa seja atendida no seu clamor e na sua súplica, porque eu sei que é isso que o Senhor faz em nosso meio, em nome de Jesus. Amém? Eu queria compartilhar com vocês nessa noite um texto que está em Marcos capítulo 5, verso de 21 a 30. Marcos capítulo 5, verso de 21 a 30. Já se tornou até um chavão dizer que esse é um texto muito conhecido, porque nós que estamos na presença do Senhor todos os dias, todos os cultos, praticamente todos os textos são muito conhecidos, mas esse é um texto que você já ouviu várias pregações a respeito, mas traz lições importantíssimas para a nossa vida. Marcos 5, verso 21, diz assim: Tendo Jesus passado de novo no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira-mar. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu a Jesus, lançou-se-lhe aos pés. E lhe rogava com instância, dizendo: Minha filhinha está nas últimas. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. Jesus foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. Ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia e que tinha sofrido bastante nas mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía, sem nada aproveitar, antes, indo de mal a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe o manto, porque dizia: Se tão somente tocar as vestes, eu ficarei curado. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo estar já curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saía dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: Quem me tocou as vestes? Então a gente viu aqui, é o texto que fala da chegada de Jairo, o principal da sinagoga, aonde Jesus desembarcava do barco, para pedir que ele fosse com Jesus tocar, orar, impor as mãos sobre a sua filha para que ela fosse curada. No caminho, uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, ela entende que só tocando nas vestes de Jesus ela seria curada, e é isso que ela faz, e Jesus para atender. É isso que a gente vai ver. Jesus estava voltando para Cafarnaum, depois de passar por Gadara, por ter libertado um endemoniado gadareno, e quando ele chegou em Cafarnaum, como é de costume, uma multidão já estava à sua espera. Mesmo antes dele desembarcar, já estavam na margem uma multidão o aguardando para pedir a ele uma série de coisas. Quando Jesus desembarcou, veio até Jesus um dos principais da sinagoga, e era chamado de Jairo, que passava por um momento muito difícil. Sua filha estava à beira da morte, como a gente leu, né? Que coisa terrível, né? Ter um filho à beira da morte. Aquele homem se sentia impotente, sofrido, e corre até Jesus e prostra-se aos pés de Jesus. E roga a Jesus
que venha até a sua casa e imponha as mãos sobre ela para que ela fosse curada. A gente vê que ele faz algo que para aquele tempo, para a sociedade daquele tempo, era algo estranho ele fazer isso, porque ele não é uma autoridade, se prostrar aos pés de Jesus, mas é isso que ele faz. Marcos capítulo 5, verso 23, Marcos capítulo 5, verso 23, diz assim: lhe rogava com instância, dizendo: minha filhinha está nas últimas, rogo-te que venhas e lhe imponha as mãos para que sare e viva. Jesus então toma uma decisão de ir com aquele homem, vendo a tristeza, o sofrimento, mas nessa caminhada a gente vê que algumas coisas acontecem e que Jesus para dar sequência àquilo que acontece nessa caminhada e que atrasa um pouquinho a sua chegada à casa de Jairo. Mas a gente percebe, irmãos, que tudo que Jesus faz não há tempo perdido. Quando o Senhor faz alguma coisa, o Senhor age, Ele está nos ensinando a respeito de tantas coisas que nós precisamos aprender. O primeiro aprendizado dessa passagem, irmãos, é que eu e você, nós precisamos aceitar o modo de Jesus trabalhar. Às vezes a gente tem o nosso modo, que a gente acha que é o melhor, que a gente espera que seja assim, e Jesus faz exatamente diferente daquilo que nós pensamos em fazer, né? O Jairo foi um dos primeiros a chegar em Jesus, quando ele desembarcou do barco, e foi um dos primeiros a lhe pedir qualquer coisa. O problema de Jairo era mais grave que a maioria das pessoas que estavam ali. E ele decidiu então ir com Jairo até a sua casa, porque Jairo clamou que ele fosse lá impor as mãos para que a menina fosse curada. Só que no meio do caminho toca as vestes de Jesus uma mulher que tinha uma enfermidade, uma hemorragia há 12 anos. E Jesus, percebendo que dele saía poder, ele para de caminhar, ele para a caminhada que ele fazia para a casa de Jairo. Puxa, mas o caso de Jairo era urgente, mas Jesus para. Marcos capítulo 5, verso 28. Marcos capítulo 5, verso de 28 a 32. Porque dizia: se tão somente tocar-lhe as vestes, ficaria curado. E imediatamente cessou a sua hemorragia e sentiu no corpo já estar curada do seu mal. E logo Jesus, percebendo em si mesmo que saía dele poder, virou-se no meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Verso 31. Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e perguntas quem te tocou? Verso 32. Mas ele olhava ao redor para ver quem fizera isso. Irmãos, às vezes a gente pensa, né, por que será que Jesus parou ali? Né? Por que tinha um atendimento tão urgente que era o da filha de Jairo? Jesus para e quer identificar quem foi que tocou no meio de uma multidão, e ele começa a olhar para todos os lados para querer saber quem foi. Tudo isso causava o quê? Uma demora para atender a Jairo, que era uma situação extremamente grave, que precisava ser resolvida. A sua filha estava à morte. Aí eu pergunto para você, qual de nós, na posição de Jairo, não ia tentar apressar a Jesus? Qual de nós não repreenderia aquela mulher por atrasar o caminho de Jesus em ter como uma situação mais grave? Qual de nós não interferiria nessa situação para poder acelerar a chegada na casa para salvar a menina? Agora, perceba uma coisa, Jairo não falou nada, Jairo não fez gesto nenhum, Jairo não fez gesto de tristeza, de decepção, Jairo apenas olha para o que Jesus está fazendo. Jairo apenas está esperando Jesus fazer o que tem que fazer. Jairo também não vai embora, ele continua lá esperando, mostrando o quê? Uma confiança na maneira de Jesus trabalhar e uma certeza que ele ia operar na vida da sua filha. Então, irmãos, essa é a primeira grande lição que a gente tem. A gente precisa entender que tudo que Jesus faz, mesmo que seja uma aparente espera em nos atender, é a melhor maneira e a maneira dele agir. E a nossa parte é crer, confiar e esperar, porque se nós pedimos, ele vai agir. Se nós suplicamos, ele vai atender. Nesse caso aqui, o que Jesus estava fazendo quando ele para identificar a mulher que o tocou? Ele queria ensinar não só a Jairo, irmãos, mas a todos que estavam ao seu redor a confiar nele, independente de nós entendermos ou não, de termos uma visão de tempo e Jesus ter uma visão de tempo diferente, né? A gente às vezes quer as coisas para ontem e Jesus nos entrega as coisas para amanhã, porque a gente tem uma visão de tempo diferente da visão de Jesus.
E nós precisamos entender que nós temos que confiar, porque o poder é dele, o controle de tudo é dele. Nada vai fugir a isso, nenhuma situação vai escapar das mãos de Jesus, porque ele demorou um pouquinho a mais na nossa visão, porque ele nos fez esperar. A palavra de Deus mostra que ele jamais dispensa alguém com necessidade sem o abençoar. Creia nisso, irmãos. A palavra de Deus, por todas as suas páginas, mostra que aquele que se achega a ele jamais é dispensado, jamais deixa de sair sem a sua bênção. João, capítulo 6, verso 37 a 39. João, capítulo 6, verso 37 a 39, diz assim: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. É Jesus falando, olha, quem chega até a minha presença, eu jamais vou lançar fora. Ou seja, eu não vou fazer descaso, eu não vou deixar de atender aquela pessoa que se achega a mim, eu jamais vou lançar fora. Verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus veio para fazer a vontade do Pai. E a vontade do que me enviou, versículo 39, é esta: que eu não perca nenhum de todos aqueles que ele me deu, mas que eu o ressuscite no último dia. Percebe? O Senhor está prometendo que vai nos atender em toda a situação. E Ele quer que a gente confie. Às vezes temos que esperar um pouco, às vezes não sai da forma como nós esperávamos, mas o resultado é o melhor para nós. A palavra de Deus mostra que Jesus nunca chega atrasado, queridos. A palavra de Deus é clara, mostrando que há um tempo para tudo acontecer, que é determinado pela onisciência de Deus, ou seja, Deus sabe todas as coisas, Deus conhece o melhor tempo, e Deus sabe quando deve fazer, e Ele vai fazer, por causa da sua onisciência. Eu e você não sabemos do dia de amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas Deus sabe. Então, se você está esperando algo do Senhor, Ele nunca chega atrasado. Hebreus capítulo 10, verso 37. Hebreus capítulo 10, verso 37. Pois ainda em bem pouco tempo aquele que há de vir, virá e não tardará. Ou seja, na hora certa ele vai chegar, não apenas para buscar a sua igreja, mas em todas as situações é assim. Há um tempo para todo propósito, e esse tempo só o Senhor sabe qual é. E no tempo certo, aquele que não se atrasa, aquele que não tarda e aquele que não falha, vai chegar para te abençoar. Então, meu irmão, você está na luta, você está enfrentando problemas sérios, você falou com Jesus, tenha certeza, tenha confiança que Ele vai até esta situação para gerar a tua resposta, para gerar o teu milagre. Então, meu irmão, entenda e confie na forma como Jesus age. Você sabe que uma vez o apóstolo Paulo falou assim, olha, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora é a vida da fé. Então ele falou, olha, eu entendo que o que o Senhor faz é o melhor. Eu entendo que o tempo dele é o melhor, eu entendo a forma que ele faz ser muito melhor para qualquer situação, e por isso eu confio. E você sabe o quanto o apóstolo Paulo realizou de bênção na sua vida, na vida de tantas pessoas. Então a primeira coisa é, aceite o jeito de Jesus trabalhar. Não se revolte, não se desanime, não se entristeça, apenas saiba que Jesus está no controle da situação. A segunda coisa que eu vejo nesse texto, amados, e eu quero pedir para você aí que entrou depois, se você tem algum pedido de oração, coloque aí no Instagram que a gente vai orar ao final desta mensagem. A segunda coisa que eu vejo aqui que esse texto nos ensina, irmãos, quando Jesus resolve parar para expor o milagre daquela mulher de fluxo de sangue, ele não estava pensando na vida só daquela mulher ou na vida de Jairo, mas ele estava pensando em dar uma lição para todo mundo. Ou seja, tudo que Jesus faz tem o caráter de instrução, de ensino, é um caráter didático. Tudo que Jesus faz não é em vão, ele faz para nos ensinar algo. Perceba uma coisa, a mulher que foi e tocou a Jesus e foi curada segundo a fé que ela tinha, que ela praticou, a fé dessa mulher não necessitava de mais nada. Essa era a fé que Jesus queria que todos aqueles que o seguissem tivessem.
Essa era a fé que o Senhor Jesus ensinasse a pessoa a ter fé. Ela fez a única coisa que tinha. Se eu somente tocar nas suas vestes, com certeza eu vou ser curada. Irmão, essa é uma fé que pode se comparar aos heróis da fé que nós temos escrito na Bíblia. Por que então Jesus devia parar para tentar identificá-la? Se essa fé já era uma fé que era aquilo que Jesus esperava de uma pessoa, por que parar? Exatamente, irmãos, para mostrar para as pessoas ao seu redor que um ambiente de fé verdadeiro que a gente cria, o que ele pode provocar, o que ele traz de consequência. Jesus estava mostrando que ele não precisa e nem precisava ir até onde a pessoa está para curá-la. Ele não precisava tocar em uma pessoa para ser curado. Ele está fazendo isso por quê? Porque ele sabia, irmãos, que em determinado momento ele seria levado aos céus, ele seria entregue, crucificado, ressuscitado e assunto aos céus, e não estaria mais presencialmente conosco. Eu sei que às vezes as pessoas falam assim, olha, mas se você pudesse ir lá orar, claro, nosso papel é esse, quando a gente pode, a gente vai orar, mas o Senhor está mostrando que independente da imposição de mãos, independente do toque presencial, a fé de cada um de nós é que promove aquilo que nós precisamos. A gente vê isso, essa era a preocupação de Jesus. Jesus queria que nós entendêssemos que a nossa fé é suficiente para poder alcançar aquilo que precisa. Então, meu irmão, minha irmã, quando você ora, tenha a convicção que a sua fé é suficiente para alcançar aquilo que você precisa. Quando você ora, tenha certeza que Deus vai atender a sua oração pela fé que você demonstra. Então, você percebe que Jesus, quando perguntou quem foi que me tocou e a mulher se apresenta, Jesus não pregou para aquela mulher, Jesus não orou por aquela mulher, Jesus não impôs as mãos por aquela mulher e aquela mulher foi curada. Às vezes a gente fica muito preso a detalhes humanos de toque, de oração de A, B ou C. Irmãos, todas as orações de um justo podem muito em seu efeito. Tá certo que nós temos irmãos A, B ou C que realmente se doam em oração e Deus os usa, mas o que o Senhor está dizendo é o seguinte, olha, a sua oração e a sua fé, quando você pede, são suficientes para poder te abençoar, te dar vitória, para poder receber aquilo que você pede na sua súplica. Então, queridos, entenda isso. Jesus estava mostrando para Jairo que a fé que Jairo estava desenvolvendo, que estava confiando em tudo que Jesus fazia, era suficiente para resolver a situação que ele tinha dentro de casa. Ele estava mostrando para Jairo que ele não precisava nem ir na casa de Jairo fazer uma intercessão pela menina, ou tocar naquela menina, como Jairo pediu a primeira vez, olha, eu rogo que vá à minha casa e toque para que ela viva. Jesus estava gerando em Jairo mais fé, e a gente vê que Jairo estava aprendendo. Jairo, com tudo isso, foi crescendo. O fato de Jairo não intervir, quando ele parou para falar com a mulher, mostra que Jairo estava aprendendo a confiar e crer. Então, meu irmão, nunca subestime o poder de Deus e seus propósitos. Mesmo quando ele ainda não resolveu o seu caso, mesmo quando a sua resposta de oração ainda não chegou, quando você está convicto, firme, que ele promete e que ele pode fazer, isso significa que ele está nos preparando para recebermos o milagre e para enfrentarmos coisas maiores que virão pela frente. Você percebe que Jairo, quando foi ter com Jesus, ele não tinha nem a fé da mulher do fluxo de sangue, porque ele pediu para Jesus ir com ele na sua casa e tocar a mão. Ele não tinha a convicção de que não precisava que Jesus estivesse lá, apenas mandar uma palavra de poder e isso aconteceria. Jesus está preparando Jairo para os momentos mais difíceis. Você lembra de um centurião na mesma cidade de Cafarnaum, que um dia foi pedir para Jesus curar o seu servo, e ele foi lá para Jesus e falou, olha, Jesus, o meu servo está muito enfermo, eu gosto dele, eu queria que o senhor curasse
E aí Jesus fala assim, então eu vou lá, eu vou até a tua casa para poder curar essa pessoa. E o centurião respondeu para Jesus, não precisa ir, não, Jesus, eu sou um homem de autoridade e eu sei que apenas uma palavra tua pode curar meu servo de longe. Que coisa maravilhosa. Essa passagem está em Mateus 8, verso 7. Mateus 8, verso 7 diz assim, respondeu-lhe Jesus, eu irei e o curarei. O centurião, porém, replicou-lhe, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente dize uma só palavra e meu criado há de sarar. Verso 9. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Olha só que fé. A fé de Jairo ainda não era desse tamanho. A fé de Jairo ainda queria que Jesus fosse até lá. Então Jesus nesse caminho está trabalhando a fé de Jairo para que Jairo fique forte e enfrente dias mais trabalhosos que poderiam acontecer. Se você olhar para essa passagem, você percebe que ao curar aquela mulher, ele estava trabalhando em Jairo também, estava trabalhando em todos que estavam ao seu redor, escutando aquela mensagem. Por quê? Porque Jairo ia precisar ter uma fé ampliada quando ele recebesse a notícia da morte da sua filha. Ele foi pedir para Jesus curar, mas ela estava já nas últimas. E Jesus estava preparando Jairo para mesmo diante de uma notícia como essa, da morte da sua filha, ele tivesse fé para crer que aquele quadro podia ser revertido. Marcos, capítulo 5, verso 35. Marcos, capítulo 5, verso 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga a quem disseram, a tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? O que percebendo Jesus disse ao chefe das sinagogas, não temas, crê somente. Percebe? Veio uma notícia pior ainda. Que a menina tinha morrido. E o que aconteceu? O Senhor falou para ele não temer, para ficar crendo, somente crer. E aí é um convite para Jairo exercitar a sua fé. Irmãos, o Senhor está fazendo um convite para cada um de nós exercitar aquilo que a gente aprende na igreja, aquilo que a gente aprende nas Escrituras, para a gente colocar em prática a nossa fé. Sabe, quando Jesus falou isso para Jairo, Jairo se levantou e foi com Jesus no caminho sem esboçar nenhum temor. E quando ele chegou na casa de Jairo, todos riam de Jesus e, consequentemente, de Jairo por acreditar nisso, quando o Senhor disse que a menina não tinha morrido, mas tinha dormido. Estava dormindo. Aí o que aconteceu, irmãos? Jesus não permite que ninguém suba com ele ao quarto da menina. Jesus só permitiu que fosse com ele gente de fé. Irmãos, quando a gente cria um ambiente de fé, o Senhor age. Mas quando a gente fica dando ouvidos às pessoas incrédulas, a gente fica aceitando a influência de pessoas que não têm a mesma fé, a gente impossibilita as maravilhas de Deus, porque entra a dúvida no nosso coração. Marcos capítulo 5, verso 37, Marcos capítulo 5, verso 37, diz assim, e não permitiu que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Olha só essas pessoas que foram com ele, que eram gente que ele estava preparando há algum tempo, pessoas de fé que acreditavam no poder do Senhor Jesus e no poder de Deus, que subiram para estarem orando por aquela menina. E ele chamou mais duas outras pessoas. Marcos capítulo 5, verso 40. Marcos capítulo 5, verso 40. E riram-se dele, porém ele, tendo feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele vieram, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava. Você percebe? O Senhor afastou as pessoas que não tinham fé. Irmão, não deixe que essas influências, que a incredulidade vinda de pessoas que não têm a fé que você tem, tomem o seu coração. Continue tendo fé, continue crendo que aquilo que Jesus falou, Ele vai fazer. Mesmo diante de situações que você não entende, vem uma mensagem ainda que, em vez de melhorar, a menina piorou, ela morreu. Mas Jesus disse, apenas crê. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Você está orando, você está seguindo a palavra, você está enfrentando essa luta, apenas creia. Creia somente, porque as coisas vão mudar. Amém, queridos? A gente vê
que foi o pai e a mãe juntos, porque o pai, Jairo, já tinha a sua fé trabalhada por Jesus na caminhada da onde ele pediu para Jesus ir com ele até onde ele chegou. A mãe, o Senhor Jesus levou para que nela fosse gerada a fé, para que ela pudesse andar segundo o seu marido, na fé que o seu marido Jairo tinha aprendido e conseguir alcançar resultados. Meu irmão, minha irmã, não subestime o tempo, porque o milagre ainda não chegou. Deus está trabalhando em você, de forma que você possa crescer, para que você possa enfrentar qualquer situação, tempos mais difíceis, na certeza que o seu milagre virá, na certeza que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. A espera é o tempo didático de Deus, para te preparar para coisas maiores, para te preparar para que você cresça. Irmãos, não dê ouvido a desânimo, não dê ouvido a palavras negativas. Espere confiantemente no Senhor. O salmista fala, esperei com confiança no Senhor e Ele se inclinou para mim. Então a gente vê que a espera nem sempre é algo ruim, mas na boa parte das vezes, quando nós esperamos do Senhor, é um trabalhar de Deus na nossa vida. E outra coisa que nós precisamos fazer, irmãos, cada um de nós tem uma prioridade, cada um de nós tem uma necessidade. Eu já estou terminando, essa é a última parte que eu quero compartilhar com você. Cada um de nós analisa as coisas de uma maneira, mas Deus analisa sempre a necessidade de cada um dentro da sua sabedoria. Nós sabemos que a sabedoria de Deus é perfeita. A Bíblia diz que a sabedoria do alto é perfeita, ou seja, sem defeitos, sem decisões erradas. Difere muito da nossa análise. Quantas vezes eu e você, ao analisarmos determinadas situações, tiramos uma conclusão, tomamos uma atitude, tivemos uma ação que depois nós vimos que não era a melhor. Uma perfeita sabedoria, irmãos, exige um perfeito conhecimento de todas as coisas, de todas as circunstâncias, para que a gente nunca esteja propenso a cometer um erro. E quem pode fazer isso a não ser o nosso Deus? Quem pode fazer isso a não ser o Senhor? Só o Senhor pode ter o conhecimento de todas as coisas, de todas as circunstâncias. Ele vê o todo. E por isso ele nunca comete erros. Jesus não erra. A sabedoria de Deus é perfeita. A lei do Senhor é perfeita. Diz o salmista que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e Ele dá sabedoria aos simples. Percebe que o Senhor quer que eu e você alcancemos essa sabedoria? Eu quero fazer uma pergunta para você, não sei, não vai ter como você me responder aí no Instagram, mas se você conseguir, você me responde. Se você estivesse no lugar de Jesus, naquele momento, e você tivesse que escolher quem você curaria primeiro, a filha de Jairo ou a mulher com o fluxo do sangue, quem você escolheria para curar primeiro? Pense aí um pouquinho, enquanto eu tomo um pouquinho d'água aqui, pense aí. Se você tivesse que fazer uma opção, quem você curaria primeiro? A menina, filha de Jairo, que estava nas últimas, ou aquela mulher do fluxo de sangue? A quem você daria prioridade para ir rapidamente? Você pararia para conversar com aquela mulher sabendo que havia algo urgente lá na frente? Você já pensou aí? Eu vou dizer aqui e vou fazer aqui vou pensar no que talvez a maioria poderia responder. Talvez você tenha aí pensado, a maioria poderia responder, eu vou curar a menina de 12 anos, porque é uma criança. Né? Isso é a sensibilidade humana, que a gente olha para uma criança e fala, eu preciso curar essa criança, né? Afinal ela tem 12 anos. E a criança nos sensibiliza mais, não que seja errado, mas ela nos sensibiliza. Mas o Senhor escolheu parar e dar um tempo para aquela mulher do fluxo de sangue, o que resultou na morte da menina a princípio. O Senhor escolheu para atender aquela mulher que estava há 12 anos e não a menina em primeiro lugar. Agora perceba uma coisa. Quantos anos essa mulher sofria desta hemorragia?
quantos anos essa mulher estava sofrendo e gastou tudo que tinha, viveu, desperdiçou toda a sua fortuna para tratar a sua doença e acabou ficando sem nada e continuou doente. Diz o texto de Marcos 5:25, que, ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de uma hemorragia. Perceba, ela tinha uma doença há 12 anos que trazia uma hemorragia, que trazia implicações físicas e emocionais. A hemorragia a deixava fraca, a deixava paralisada para muitas situações, né? Uma anemia profunda, e além disso perdeu todo o seu dinheiro, todas as suas riquezas, todo o seu ânimo, e tudo, diz a palavra, piorava. Não é que estava ali só essa hemorragia, tudo piorava. No versículo 26, diz assim, Marcos 5:26, e que tinha sofrido bastante as mãos de muitos médicos e despendido tudo quanto possuía sem nada aproveitar, antes indo a pior. Irmãos, ambas seriam curadas, a menina e a mulher do fluxo de sangue. Mas a prioridade de Jesus foi curar primeiro a mulher que sofria há 12 anos. A menina seria curada também, mas ela passava por uma enfermidade há poucos dias, e a mulher já estava há muito tempo. E era hora de acabar com aquele longo sofrimento dessa mulher, para depois ir até a menina. A mulher, nesses últimos 12 anos, não viveu uma vida abundante como Jesus prega. Ela não viveu praticamente porque essa doença a paralisava. E era preciso trazer de volta a vida, a esperança para essa mulher com urgência. Você percebe às vezes como a gente imagina uma coisa, mas a nossa sabedoria não consegue ver o todo? Para a gente concluir e poder orar, irmãos. Irmãos, a gente precisa aceitar o jeito de Jesus trabalhar. A gente precisa de ficar querendo fazer com que Jesus faça aquilo que nós desejamos, da maneira que nós desejamos. Nós precisamos dizer como Paulo, porque eu já morri, já estou crucificado, quem vive agora em mim é Cristo. E deixar com que Ele tome a direção da nossa vida, porque Ele sabe o que é melhor. Não apenas para nós, mas para todos. Creia, irmãos. O Senhor vai fazer o que você espera, aquilo que você pede. Eu já disse aqui, quando Jesus não quiser fazer, Ele vai dizer para você, ou quando Ele achar que o melhor é não fazer, Ele vai dizer para você aquilo que Ele não vai fazer, como Ele disse para Paulo. Paulo, por 3 vezes, orou a Deus para que retirasse dele o espinho na carne. E o Senhor disse para Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Enquanto Jesus não falar para você o que Ele vai fazer, você continue crendo que Deus vai te abençoar. Você continue crendo que Deus vai fazer a obra, Deus vai trazer para você o melhor. Deixa Jesus trabalhar da maneira como Ele quer. Tenha certeza que essa é a melhor maneira. Tenha certeza que Deus vai fazer você se surpreender com os resultados. Amém, queridos? Essa é a palavra que eu tinha para você nessa noite. E eu quero orar por você. Eu tenho certeza que, assim como aquele centurião cria, que o Senhor não precisava ir na casa dele para que houvesse a cura do seu servo, eu tenho certeza que você, que tem a sua petição aí no coração, você vai falar para Deus, Deus, eu creio que o Senhor vai resolver essa situação, eu creio que o Senhor vai pôr a sua mão e fazer um milagre, eu creio, né, que Deus vai nos abençoar. Marília está pedindo oração pelo seu primo Marcelo, que está se recuperando de uma Covid, mas o caso ainda é muito grave. Nós vamos estar orando por isso. Nós vamos estar orando pela irmã Rosângela, que está passando por uma série de lutas de enfermidade. Ela tem uma doença que precisa ser curada, e ela está fazendo uma série de exames para identificar algumas doenças. Eu peço que você ore por ela todos os dias. Nós vamos orar para que Deus a cure, né? Tem exames de catarata, tem exames de detecção de biópsia, de câncer de mama. Nós vamos estar orando por isso. Deus é poderoso para fazer essa obra também na vida da irmã Rosângela, não apenas na vida da filha de Jairo. Nós vamos orar pela irmã Roseli, que ela está lutando também contra uma herpes zoster e também um problema no ombro, que ela precisa ser curada em nome de Jesus. Nós temos certeza que Deus pode pôr a mão e essa dor acabar agora, e essa herpes regredir, sumir em nome de Jesus.
Essa é a nossa fé. Nós cremos dessa maneira porque a palavra nos garante isso. Nós vamos orar pela Célia, professora da escola da Marília, que está lutando aí contra um tumor e precisa de operação. Nós vamos orar pelo Almir, o pai da irmã Cirila, que também está com herpes zoster. Vamos orar pela Andressa, a prima da irmã Cirila. Vamos orar pela Zizina Queiroz, que está com câncer, é lá da Bahia, vizinha lá do filho do irmão Zé Carlos. Vamos orar pela irmã Lourdes Queiroz, que está se recuperando da catarata, para que Deus dê força, coloque-a de pé para realizar tudo que ela precisa fazer na sua vida pessoal. Vamos orar pela irmã Cleide, que também passou por um momento de dengue, chikungunya. Eu tenho certeza que Deus traz total e plena recuperação. Vamos orar pelo Celso, ele luta contra um câncer, já tem uma luta há muito tempo, a situação é difícil, mas para Deus não há impossíveis. Nós precisamos levantar um clamor também pelo Celso, nessa sua luta contra o câncer, para que ele possa crer que Deus é o Deus de poder para mudar essa história. Nós vamos orar pelo irmão Jairo, que também está passando por alguns exames para identificar situações, pelo Eduardo, que está com Covid, pelo Marcelo nós já falamos. Vamos orar pelo Lucas Luongo, meu neto, para que Deus faça uma transformação. Vamos orar pelo João Vitor, também para que Deus opere grande obra na vida desse jovem e o traga, sabe, na presença de Deus a vitórias. Vamos orar pelo Nicolas, o filho da irmã Cleide, que está na luta e na busca do seu sonho, e eu tenho certeza que Deus concretiza sonhos de gente que confia nele. Amém? Nós vamos orar. Se você crê, e você pode, se você está em algum lugar que pode, se não fica com os olhos abertos também, feche seus olhos e pense agora naquilo que você quer pedir para o Senhor. Pense agora como aquela mulher do fluxo de sangue que falou assim: se eu só tocar nas suas vestes, eu vou ser curada. Pense agora, se eu pedir sobre essa situação, eu sei que Deus vai fazer. E nós temos certeza que Deus vai fazer. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos aqui estas pessoas e mais outras que não citaram aqui o seu pedido, mas confiam em Ti. Estão orando agora, Senhor, para que o Senhor faça um milagre, para que o Senhor traga a solução, para que o Senhor retire a enfermidade, para que o Senhor cure aquilo que a ciência não consegue. Deus, aquela menina estava morta, o Senhor chegou lá, orou por ela e ela ressuscitou. O Senhor fez isso com o Lázaro, o Senhor operou essas curas com ao filho da viúva de Naim. Então, não há doença por mais complexa, por mais incurável que a ciência tenha, que o Senhor não pode mudar. Nós clamamos, ó Deus, por estas pessoas, pelos céus, pela irmã Rosângela, pela irmã Roseli, pela Célia, pelo seu Almir, pela Andressa, pela Zizina, irmãos, pelo Marcelo, pela Maura também, que está na recuperação aí de uma enfermidade. Deus, nós clamamos por transformações. O Senhor transformou um cobrador de impostos corrupto num servo teu. Senhor, não há pessoa que tu não possa transformar. E nós, ó Deus, apenas oramos, nós apenas indicamos o caminho, mas o poder é teu para transformar essas pessoas. Nós oramos por aqueles que estão assistindo esse culto, Deus, que são empresários, que são autônomos, que são profissionais liberais, pessoas que estão precisando da tua mão de poder para fazer com que esse ano seja um ano de reconstrução, um ano de restituição, um ano de restauração. Deus, opere e faz os teus milagres. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Deus, nós cremos no teu poder. Faz a tua obra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura os enfermos. Abençoa e transforma aqueles pelos quais nós temos intercedido. Abençoa, Pai, a tua igreja, a Igreja Água Viva. Eu peço a ti, a igreja que se reúne no teu nome, pregando verdadeiramente a tua palavra. Que o Senhor possa operar, trazer a tua bênção sobre todas estas situações, assim como tu fizeste com a mulher de fluxo de sangue. Assim como tu fizeste com a filha de Jairo. Restitui, restaura. Traz, ó Deus, uma reconstrução sobre a vida de cada uma dessas pessoas, para que eles creiam que há um Deus hoje que opera milagres, que há um Deus hoje que cuida de nós. Senhor, a nossa gratidão é imensa por esse momento na tua presença. Fica conosco, nos dá uma noite de paz, nos dá um começo de semana abençoado, para a honra e glória do teu nome. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe a sua vida. Tenha certeza que Deus ouviu a sua oração. Tenha certeza que Deus está operando
na sua vida, mesmo que você não sinta, mesmo que você não entenda, mesmo que você não veja, Deus está operando. Amém? Quarta-feira de novo nos reunimos aqui. Quarta-feira de novo estaremos pregando a palavra de Deus no poder e na graça do Senhor. No domingo que vem teremos a ceia na nossa igreja. Se você pode ir, vá. Se você não pode ir, faça isso na sua casa. Prepare um pão, um suco e nós vamos estar juntos. Orem pela igreja. Aos irmãos que eu sei que têm orado, orem para que haja provisão financeira para a igreja. Irmãos, nós estamos lutando para que tudo volte à normalidade. À medida que você for entrando na normalidade, que você possa continuar a ofertar, que você possa continuar a entregar o seu dízimo, para que a gente mantenha a nossa igreja pregando a palavra de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Sou grato pela sua vida. Orem por mim, pela Marília, pelo Lucas, pela minha família, que eu tenho certeza que Deus vai operar na sua vida tudo o que você espera. Um grande abraço. A gente não pode se abraçar de perto, mas virtualmente nós podemos. Um grande beijo no seu coração e até quarta-feira, em nome de Jesus. Deus abençoe.